Telesaúde Acre com o CRM Acre, e a gente está recebendo hoje no núcleo uma pessoa muito importante, uma pessoa muito querida nossa, que é a professora Rita Pereira, que é professora de radiologia da UFAC, e está aqui hoje para falar sobre radiologia básica para o clínico. É importante dizer que a gente fez no ano passado, no ano de 2019, uma enquete entre os médicos, né, pelo CRM, sobre temas que seriam importantes para web, para as web palestras, né, para conferências no projeto de educação continuada do CRM. E o tema mais votado foi esse, Radiologia Básica para o Clínico. E então a gente vai iniciar o nosso projeto com esse tema, né, que a professora Rita vai falar. É importante dizer para todos que estão na sala já que a web palestra tem direito a certificado, né? Quem participa tem direito a certificado, mas é importante colocar o CPF no link, né? O link que vai ser passado aqui pelos nossos técnicos do núcleo, a Carol, né? O Renato, estão passando aqui o link para o certificado, vamos passar aqui mais uma vez daqui a pouco. E quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer aqui pela caixa de bate-papo, que ao final da palestra a professora Rita vai responder as perguntas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa web palestra de hoje. Seja bem-vinda, professora Rita. Desejo uma ótima palestra. Rodrigo, com satisfação e lisonjeio que eu agradeço aqui o convite e em nome dos representantes do Núcleo de Telesaúde do Acre e também do CRM. Eu acho que é um tema muito válido, porque nem todos na graduação têm a oportunidade, né, de ter um estudo mais aprofundado sobre radiologia. E eu estou aqui à disposição também a posteriori para qualquer elucidação. Vou deixar também meu e-mail ao final, porque às vezes surgem dúvidas no decorrer do andamento, né, da vida comum e profissional, e a gente nem sempre o radiologista está acessível, né? Então, eu me coloco à disposição também para discussão de caso, inclusive eu gosto bastante. O objetivo, inicialmente, desse nosso bate-papo, dessa nossa apresentação, na verdade, é trazer um pouco da radiologia convencional, raio-x, e a ultrassonografia, que são os métodos mais acessíveis a qualquer profissional de saúde, qualquer médico generalista. E não, na verdade, vou ensinar a ser radiologista aqui, mas que o médico saiba a limitação de cada método e assim consiga indicar o exame de forma mais adequada e, sabendo o que é o normal, consiga suspeitar que exista alguma alteração naquele exame de imagem. Claro que tudo baseado no contexto clínico do paciente. O paciente é a nossa principal engrenagem, a pessoa é a peça fundamental de tudo, né? Sem ele, nós não estaríamos nem conversando aqui sobre raio-x e ultrassom. Bom, conversando agora primeiramente sobre o raio-x. Quem descobriu o raio-x foi um físico alemão chamado Röntgen, que ele percebeu o seguinte, que existia uma luz que ele descobriu, como ele não sabia o nome, ele deu o nome de raio-x, que ela tinha a possibilidade de atravessar corpos, e era bloqueada essa luz por materiais pesados. E, por sua vez, essa luz, ela deixava marcas em determinados tipos de substâncias. E, como eu falei, como ele não sabia o nome, ele denominou de raio-x. Infelizmente, Röntgen, ele não sabia que raio-x é um método nocivo também, né? A radiação ionizante, ela traz mudanças moleculares e alterações orgânicas. E tanto que ele usava a sua esposa para poder fazer essas análises, esses testes dele, as experiências. E a esposa, ela faleceu de dermatite. E ele teve câncer de cólon, acredita-se que a neoplasia possa ter tido alguma relação com essa radiação.
E isso aqui, essa história, na verdade, é para contar que, como qualquer exame, principalmente se utiliza radiação ionizante, você sempre tem que avaliar o custo-benefício daquele exame e lembrar que se você está diante de um paciente mais suscetível como pediátrico, você tem que avaliar mais ainda a necessidade daquele exame. É claro que você não vai deixar de pedir o exame se há uma indicação precisa para aquilo. Mas você vai poupá-lo de acordo com a indicação que você vai ter respaldo e, finalmente, ver a questão de colimação, ver as regiões que vão ser atingidas. O técnico de radiologia ele é preparado para isso e o radiologista tem que estar superando, né, como responsável técnico. Mas, enquanto médico generalista, lembrar disso, que você vai pedir o exame de acordo com a indicação. Um exemplo. Avaliar a vesícula biliar, vocês vão aprender hoje que a ultrassonografia que é o método mais que é fundamental para poder avaliar essa estrutura. E aí, então, não tem motivo para eu pedir um raio-x para esse indivíduo se eu estou suspeitando de colelitíase ou colecistite. Eu vou pedir ultrassonografia. Um paciente pediátrico que teve um TCE leve, eu não vou pedir raio-x para esse paciente de crânio, porque, na verdade, a clínica é soberana, existem critérios para avaliar e eu não vou me preocupar tanto com a calota craniana. Se esse indivíduo tiver que fazer exame, esse paciente, ele vai ter que fazer um exame mais pormenorizado, que é a tomografia computadorizada. Aí vocês vão me dizer, sim, mas você está falando de radiação, tomografia tem mais exposição à radiação. Mas aí é como eu falei, você vai avaliar o custo-benefício daquele exame. Se é a tomografia que vai responder o que você quer saber, que é se o paciente tem algum hematoma intracraniano, por exemplo, você não vai pedir raio-x, você vai pedir tomografia, ok? Voltando então ao raio-x. Como é que ele funciona, na verdade? Como foi dito, o corpo que vai ser estudado, o feixe de raio-x vai ser direcionado para ele através da ampola e esses feixes são absorvidos, uma parte deles, e outra parte ultrapassa parcialmente ou totalmente, dependendo do tipo de substância que eu estou estudando no momento. Dependendo da quantidade de absorção que essa estrutura me proporciona em relação ao feixe de raio-x, eu vou ter os tons de cinza que eu conheço na imagem da radiografia. Ela pode ser uma estrutura que absorve totalmente o feixe, e assim ela vai se manifestar como uma imagem branca. Hoje vocês vão aprender que, na verdade, a gente fala hipotransparente quando é branca, ou opaca, ou radiopaca. E ela pode ser totalmente preta, variando nesses tons de cinza. E aí, se a estrutura, se ela deixa passar todos os feixes, ela vai sensibilizar o filme que está lá no book, lá atrás, do paciente ou na frente, dependendo de qual seja a incidência que eu vou utilizar. A gente vai conversar sobre isso a posteriori. Dessa forma, eu vou ter a minha densidade radiológica no estudo, dependendo das substâncias que eu estou estudando. Como assim? Pensem que isso aqui é uma perna de um paciente e essa estrutura que eu estou mostrando aqui no plano axial, na verdade, é a tíbia. E aí vocês estão vendo então que o feixe é direcionado. Essa é a ampola, é um esqueminha com uma ampola. E aqui o filme está atrás da estrutura que eu quero estudar. Consequentemente, quando eu direciono o feixe sobre a tíbia, eu vejo que o filme, que vale ressaltar que ele é branco, e aí vocês vão entender melhor a questão da densidade radiológica. Se o filme é branco e ele não é sensibilizado, ele vai continuar branco. Consequentemente, os feixes de raio-x foram todos absorvidos pelo osso. O osso é uma estrutura bastante densa e que absorve quase totalmente todo o feixe que é direcionado a ele. A estrutura mais branca, mais densa que nós teremos é o metal, que é de uma prótese, uma situação que tem um clipe metálico, ele vai se manifestar com uma estrutura mais hipotransparente que nós teremos. Já as partes moles, elas vão permitir uma absorção parcial do feixe. E assim, então, eu vou ter um tom de cinza. Finalmente, a gordura
ela é uma estrutura que deixa passar quase totalmente o feixe. E aí ela vai ter já uma densidade mais cinza escura, quase preta. É claro que no raio-x eu não tenho essa sensibilidade tão grande para diferenciar algo de densidade de gordura das partes moles propriamente ditas. Mas, na verdade, eu vejo isso na tomografia. E, finalmente, quando eu estou estudando uma parte que tem gás, por exemplo, o tórax, o pulmão, ele é representado como hipertransparente porque ele tem gás e, consequentemente, deixa passar todo o feixe de raio-x que é direcionado até ele. Por isso, o filme é sensibilizado e fica todo enegrecido, fica escuro. Então, aqui eu consigo representar para vocês as estruturas que eu falei previamente. Esse aqui é um raio-x de tórax. E vejam o seguinte, aquilo que nós acabamos de conversar. Nós temos que o pulmão, ele é hipertransparente, ele é preto, porque contém gás. Os alvéolos estão distendidos por gás. E aí, então, o filme é sensibilizado totalmente, o filme que está em região anterior do paciente. A gente vai conversar sobre as incidências mais à frente, como eu falei. Finalmente, o osso é a estrutura mais hipotransparente que eu tenho nessa imagem, porque eu não tenho metal. E ela a representação, nós temos aqui as clavículas, as escápulas, o arcabouço aqui da coluna dorsal e os arcos costais. Eles são as estruturas eles compõem as estruturas que mais absorvem o feixe de raio-x que foi direcionado até ele. Dessa forma, se manifestam como hipotransparentes. E as estruturas com densidade intermediária vão ser as partes moles, o mediastino, as partes moles da caixa torácica. Então, eles são representados também como hipotransparentes, mas menos em relação ao osso que a gente conversou previamente. Com relação, já aqui aproveitando essa imagem, ao estudo do raio-x. Como eu tenho que me comportar diante de um raio-x? Lembrar que o raio-x é de um paciente, então também é algo sigiloso, a gente tem que ter todo o respaldo possível em relação a essas imagens, né? E quando a Universidade de Virgínia, ela fez um estudo, os acadêmicos, os estudiosos de lá fizeram uma pesquisa e verificaram que a gente nós temos que olhar o raio-x como se fosse uma obra de arte. E nós tendenciamos a olhar a imagem que está diretamente no nível dos nossos olhos. Dessa forma, a gente tendencia a olhar muito o terço médio inferior dos pulmões, que é o exemplo aqui da imagem. E se nós não utilizarmos alguns artifícios de avaliação da imagem, a gente perde a avaliação, nós perdemos a avaliação dos ápices pulmonares. E essa perda não é interessante, uma vez que grande parte dos nódulos pulmonares e das neoplasias estão nos ápices pulmonares. Dessa forma, eles orientaram que a gente tem que estudar em zigue-zague, de baixo para cima ou de cima para baixo, tentando olhar cada hemitórax. Isso em relação ao tórax. Mas antes de estudar qualquer estrutura, eu tenho que primeiro pensar no posicionamento dessa imagem. Quando eu estou diante de um raio-x, eu tenho que procurar um negatoscópio. Eu sei que nem sempre é acessível, mas é importante. Hoje em dia, com o advento das imagens digitais, a gente pode utilizar monitores, que não é o caso difundido para todos, mas o negatoscópio é algo mais acessível. E lembrar que a identificação do paciente está sempre à direita do paciente. E à nossa esquerda. Nós sempre vamos posicionar essa imagem dessa forma. De forma que, como eu falei, a identificação sempre vai estar do lado direito do paciente. Então,
No raio-x de tórax é fácil, porque tem a cola do coração, da área cardíaca. Só que nem sempre isso é possível, né? Diante de um raio-x de joelho, por exemplo. Como é que eu vou saber qual é o lado direito e esquerdo? Então, eu tenho que saber colocar a identificação de forma correta. E também tem pacientes que têm destrocardia. Se o técnico fez direitinho, pode ser que você não tenha receio de posicionar correto e de dizer se o paciente tem destrocardia. Para vocês que têm acesso ao paciente, é muito mais fácil. Eu acho que tem destrocardia, vou lá, escuto o paciente, resolveu o problema. Mas para quando a gente não tem acesso ao paciente, é mais complicado. Então, em relação ao posicionamento da imagem, é isso. Próximo passo é avaliar a técnica do exame. No raio-x de tórax, aí a gente pode combinar um outro encontro para falar só de raio-x de tórax, que o tempo é curto. A gente tem que fazer a avaliação de 4 itens: penetração, inspiração, rotação e movimentação. A penetração, na verdade, para o raio-x digital a gente usa menos. Por quê? Porque eu consigo janelar a imagem. Já aqui, nessa imagem impressa, digamos, que chega para vocês, o ideal é que apareçam somente essas vértebras dorsais superiores na penetração adequada. E se vocês observarem, tem umas linhas aqui que são os vasos pulmonares. Eles têm que estar visíveis. Não encostando na parede torácica, que isso é doença intersticial, isso é alteração. Mas eles têm que estar visíveis. Finalmente, em relação à inspiração, a gente conta os arcos costais para ver se o paciente fez a inspiração adequada. Então, eu peço para o paciente, no momento do exame, o técnico pede: respire fundo, solte todo o ar, respire fundo novamente e prenda a respiração. Então, o exame é feito em inspiração e apneia, em condições comuns. E para saber se o exame foi feito com uma inspiração adequada, eu tenho que contar os arcos costais, começando do primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arcos costais posteriores eu contei. É possível contar os anteriores, eu contei os posteriores. Então, a gente faz a voltinha, estou no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto arco costal, porção anterior. É mais fácil os posteriores. Finalmente, posteriormente, a gente tem a possibilidade de avaliar também a rotação. Se o exame foi bem centrado, ele tem uma equidistância em relação à cabeça das clavículas, que é esse caso. O exame rodado, ele vai ter um lado mais distante dos processos espinhosos em relação à clavícula do que o outro. Por quê? Isso é importante. Existem doenças que fazem desvio da traqueia. E se o exame tecnicamente já não foi adequado, isso já me viabiliza a avaliação da traqueia. Da mesma forma, a inspiração. Se o paciente inspirou pouco, ele dá uma falsa ideia de hipotransparência pulmonar, ou seja, uma falsa consolidação, uma falsa doença intersticial. E o coração fica mais horizontalizado, dá uma falsa ideia de um pouco de aumento de área cardíaca. O último é a movimentação. Da mesma forma que quando a gente vai tirar uma foto, nós também ficamos em posição estática. No raio-x é a mesma ideia. Se você, por algum motivo, movimenta, o exame vai ficar prejudicado. Dessa forma, a gente falou dos 4 itens que têm que ser avaliados em relação à técnica do exame. Para agora, finalmente, a gente falar da parte de avaliação das doenças propriamente ditas que podem ter. E você vai estudar de fora para dentro, de dentro para fora, perdão, ou de fora para dentro, de acordo com o seu costume. Lembrando de olhar, como a gente já conversou, de cima para baixo, em zigue-zague, ou de baixo para cima. E assim a gente consegue avaliar um raio-x. E como eu falei, o que é hipotransparente é o branco e hipertransparente é o preto.
Quando nós utilizamos o raio-x, nós falamos em incidências. Nós precisamos de duas incidências. As incidências que nós utilizamos mais comuns são PA e perfil para o tórax e AP e perfil para a grande maioria das outras radiografias que nós fazemos. Qual é a grande limitação da radiografia? É a superposição de imagens, que eu tento evitar isso com o uso de duas incidências. Por quê? Se eu uso apenas uma incidência, eu tenho uma ideia unidimensional. Ou seja, o feixe, se eu colocar minha mão aqui, digamos que o feixe raio-x é a minha mão aqui da esquerda. Ele vai ultrapassar a minha mão, vai ultrapassar o meu rosto para chegar ali atrás. E, se eu olhar apenas com uma incidência, a AP, por exemplo, eu não vou conseguir saber se essa minha mão estava sobre anterior à minha face ou dentro do meu crânio, por exemplo. Claro que eu estou usando um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas exemplo de alterações na mama e que se projetam dentro do tórax, ou da pele que se projetam dentro do tórax, podem falsear nódulos pulmonares. E por isso, então, a gente usa duas incidências para poder ter uma ideia bidimensional. E o nome da incidência vai ser de acordo com o local voltado para a ampola. Como assim? O tórax, por exemplo, ele é feito em PA e perfil. Por quê? Aqui o paciente está de costas para a ampola, imagina que ele está voltado a costa para a ampola e a frente para o filme, que fica dentro dessa estrutura que se chama buque. E assim, então, o feixe é direcionado em sentido póstero anterior, por isso que o nome da incidência é PA. Já uma coluna, o paciente estaria de frente, aí é AP, antero-posterior. E por que eu faço raio-x de tórax em PA? Porque, na verdade, a incidência em PA, ela me tendencia a aproximar a área cardíaca do filme que está aqui dentro. E o filme, dessa forma, ele fica próximo da estrutura que eu quero ver dimensões, que é a área cardíaca. Vejam esse esquema aqui. Pensem que esse é o corpo, a estrutura que eu estou estudando. Aqui está a projeção no filme e a fonte de radiação. Se a estrutura está muito próximo do filme, ela produz uma imagem de tamanho similar à estrutura que eu estou estudando. Todavia, se eu afasto o corpo do filme, aí eu dá uma falsa ideia de aumento da imagem. E isso pode acontecer em pacientes acamados, quando eu faço a incidência AP, pacientes pediátricos, eu não posso valorizar muito a área cardíaca, porque as dimensões, elas podem estar supervalorizadas. E a outra incidência que eu utilizo é o perfil. No raio-x de tórax, a gente preconiza o perfil esquerdo, por padronização. Aqui são vários exemplos de raios de incidências que podem ser utilizadas. Eu vou falar aqui, passar um método mnemônico muito rápido, para poder vocês na rotina diária fazerem a indicação mais precisa. Lembrar, a maioria das incidências são AP e perfil. Ossos longos, a coluna, todos são AP e perfil. Como eu falei, osso longo, fêmur. Se eu for pedir uma coxa, é AP e perfil. Se eu for pedir coluna lombar, AP e perfil. Se eu for pedir joelho, AP e perfil. Agora a gente tem que gravar o que foge desse mais comum. Tórax é PA e perfil. Já expliquei o motivo. Pelve, bacia, é AP apenas. Raio-x de abdômen é AP em posição ortostática e em decúbito. É o ideal, ou pode ser só uma AP simples. E as sacroiliacas, elas são AP e oblíquas, que imagine, se eu for direcionar o feixe de forma perfil para a sacroilíaca, eu não vou pegar essa articulação. Então, por isso é AP e oblíqua. E as extremidades, mãos e pés. Por que mão e pé é AP e oblíqua e não AP e perfil, como eu falei? É fácil de avaliar. Imaginem que vocês estão direcionando um feixe para a minha mão no perfil
E o que vai acontecer? Sobreposição de imagem sobre os dedos. Por isso eu faço em oblíqua, para pegar todos os dedos e não em perfil. E aqui é uma representação bem esquemática, ficou bem discutida essa imagem, né, na mídia, de como a avaliação por uma imagem pode falsear uma interpretação. E isso acontece também na avaliação radiológica. Essa é uma ideia bem válida de como representar a importância das duas incidências. Se você olha apenas essa visão aqui, o príncipe William ele está fazendo um gesto que não seria adequado para um monarca fazer, né? E aí, então, você olha de frente e você está vendo que ele fez ok. Ele não fez nada demais. Por isso, você tem que olhar as duas incidências. E aí, para vocês fugir desse erro, que acontece muito no raio-x pela sobreposição de imagens, peçam as duas incidências e avaliem. O que é importante eu saber de raio-x? Eu não conseguiria passar todas as entidades, todas as manifestações por imagem de raio-x em tão pouco tempo. Mas uma coisa eu digo para vocês, é importante vocês saberem o anatômico, que diante do raciocínio clínico de vocês vão ter a suspeição e a hipótese diagnóstica. Assim, se eu sei o exame normal que a gente conversou previamente, a gente vai conseguir avaliar quando tem algo que fuja do padrão normal e dar o diagnóstico baseado na clínica, numa manifestação inflamatória / infecciosa, aqui era uma consolidação pulmonar, uma manifestação traumática, uma hérnia diafragmática, uma neoplasia, era um CA broncogênico, esse paciente era portador de uma neoplasia, e finalmente uma doença congênita, esse paciente tinha fusão de arcos costais. Assim, como se manifesta um exame normal? Raio-x de tórax. A gente já avaliou a técnica e agora nós vamos conhecer os padrões de imagem normais. Nós temos aqui os ápices pulmonares, terço superior, médio e inferior do hemitórax do pulmão direito. Temos aqui a hemicúpula diafragmática direita, observa bem o recesso lateral do seio costofrênico, que é onde se manifestam os derrames pleurais. Mediastino, a borda cardíaca direita é determinada pela veia cava superior e outra porção da borda pelo átrio. E o átrio direito. E aí aqui nós temos as três bordas que determinam a borda cardíaca esquerda. Arco aórtico, tronco da artéria pulmonar e ventrículo esquerdo. Depois que eu olhei o mediastino, traqueia, vamos ver aqui os arcos costais que a gente já conversou sobre eles, clavículas e as escápulas. O ideal é que as escápulas estejam um pouco mais fora da porção do pulmão, para poder estudar melhor o parênquima pulmonar. E o perfil, nós temos o espaço retroesternal, mediastino antero superior, mediastino anterior, mediastino médio, mediastino posterior. Recesso posterior do seio costofrênico. Por que é importante estudar o recesso posterior do seio costofrênico? É onde vai se manifestar primeiramente o derrame pleural pequeno. Cerca de 50 ml de derrame pleural vai aparecer apenas no recesso posterior do seio costofrênico e não no recesso lateral. Para ter uma obliteração do recesso lateral, tem que ter cerca de 200 ml de líquido. Então, às vezes as pessoas pedem só uma incidência de tórax, PA, na ideia de economizar, etc. Tem que ver a necessidade dessa economia, porque nem sempre ela é válida. Às vezes a gente pode deixar passar alterações ou não conseguir topografá-las, identificá-las por uma incidência apenas. Baseado no que a gente olhou previamente na imagem normal, vejam que vocês já identificam que esse exame não está normal. Primeiro, tecnicamente, ele não está 100% adequado. O exame está um pouco rodado,
pulmão não está totalmente expandido, inspirado, mas isso não me inviabiliza o diagnóstico por imagem. E quando eu passo a clínica para vocês, vocês já vão começar a ter as hipóteses diagnósticas. Se eu falo de um paciente com febre, um senhor de 50 anos com febre de uma semana, tosse produtiva e dispneia, vocês já vão pensar, diante dessa imagem, que é uma área de consolidação com broncogramas aéreos de permeio, dispostos no lobo médio. Vejam que tem a perda do sinal da silhueta, que é uma perda da borda cardíaca direita. Então, eu já vejo que não tem, que essa consolidação está no lobo médio, que é a direita, né, o lobo mais próximo do coração. E, diante do contexto clínico, uma consolidação deve ser compatível com uma pneumonia que esse paciente tem. Para isso, ele tem uma aorta alongada, heteromatosa, tem espondiloartrose dorsal. Eu tenho que ficar apontando, gente, porque, na verdade, vocês não vão conseguir descrever e fica meio virtual se eu não apontar. Então, aqui, espondiloartrose dorsal para vocês avaliarem. Trouxe ainda algumas outras incidências e exames normais para, baseado nisso, nós pensarmos em algo patológico. O primeiro que eu trouxe aqui foi um raio-x de coluna cervical, AP e perfil. A gente já aprendeu que nós pedimos dessa forma. E quais são as estruturas que eu avalio no raio-x de coluna cervical? Eu tenho a C1, C2, que tem o dente do áxis, né? C3, C4, C5, C6, C7. Para ser um exame adequado, eu tenho que ver até C7. Senão, eu posso perder alguma alteração nessa vértebra. E aqui nós temos os corpos vertebrais, os espaços intervertebrais. E, finalmente, pedículos. Temos ainda as articulações interapofisárias, que elas não são vistas comumente na incidência em perfil. Isso é o perfil que eu estou mostrando da coluna cervical. Nessa região eu consigo ver apenas no perfil, mas na dorsal e na lombar eu tenho que ver, na verdade, na incidência oblíqua, que é uma incidência adicional. Mas, como eu falei, na maioria das vezes, só com AP e perfil, vocês vão resolver a grande parte das alterações e visualizá-las. No AP, nós temos os corpos vertebrais, os espaços intervertebrais e uma estrutura também que não tem nas outras colunas, que são os processos unciformes. A principal alteração que a gente vê, as duas principais, são alterações degenerativas, espondiloartrose cervical e fraturas. Aqui são as incidências oblíquas, para quem tiver interesse, a gente vê melhor as articulações interapofisárias e os forames neurais. Lembrando que nas outras colunas eu só vou ver nas incidências oblíquas, as articulações interapofisárias. Ombro. O ombro é uma articulação tipo gínglimo, então ela é bem complexa. Eu consigo fazer vários movimentos com a articulação. Consequentemente, eu tenho outras incidências, como eu falei. Isso aqui é o básico para o dia a dia, o AP e perfil. Mas tem a incidência axilar, rotação interna, rotação externa. E aí você pode utilizar essas incidências. Não lembrou de nenhuma dessas incidências? AP e perfil. O AP eu vou ver a cabeça do humeral, a glenoide e a articulação acromioclavicular. O perfil é o mesmo perfil da escápula, o técnico vai entender, e aí você vê o Y da escápula aqui formando. Lembrar que eu preciso das duas incidências, porque pode haver uma fratura aqui que eu não consiga ver isso. Vejo apenas numa incidência e não vejo na outra. E o comum é a gente confirmar também essa fratura em duas incidências, para não ser uma sobreposição de imagens. Articulação do cotovelo, a mesma coisa, P e perfil. Aí a gente olha a cabeça do rádio, nós conseguimos avaliar aqui a ulna e o olecrano. E nós conseguimos avaliar também no perfil a cabeça do rádio e os epicôndilos também aqui, certo?
Duas coisas, voltar mais uma vez só aqui na apresentação, só para mostrar uma alteraçãozinha que aparece muito também, a calcificação na topografia da inserção do manguito rotador. A gente não vê, isso é importante enfatizar aqui, frisar, raio-x é bom para ver osso, não é bom para ver partes moles. Dessa forma, eu não peço raio-x para avaliar doença tendínea, derrame articular, essas alterações. Então, eu posso ver se estiver calcificado uma tendinopatia calcária, quando ela aparece. Quando tiver essa calcificaçãozinha, vocês já sabem o que significa. Também pode ter na topografia dos epicôndilos, do tríceps, mais ou menos comuns do que no manguito rotador. Como eu falei, ossos longos também, AP e perfil. Isso aqui é uma representação do antebraço. Lembrar, isso é importante, um exame bem feito, ele aparece, de osso longo, ele tem que aparecer as duas articulações, a proximal e a distal. Por quê? Digamos que o paciente é vítima de trauma, você avaliou o osso, mas não avaliou a porção proximal. A fratura pode estar lá na articulação proximal. Por isso, você tem que avaliar as duas articulações, a proximal e a distal. Punho, AP e perfil. Lembrar que a gente consegue avaliar aqui o rádio, processo estiloide da ulna, os ossos da primeira fileira do carpo, os ossos da segunda fileira do carpo. E lembrar que o semilunar, que é esse ossinho aqui, ele fica com forma de semilua, como o próprio nome diz. E quando foge desse padrão, um osso que a gente tem que olhar bastante é o escafoide, que pode ter fratura, uma queda com a mão espalmada, são estruturas que eu tenho que avaliar bem. E é mais difícil o punho porque tem sobreposição de imagens. Mas olhar as duas incidências. Suspeitou de fratura pelo contexto clínico e o raio-x não ajudou, a gente vai ter que pedir complementação com tomografia computadorizada. E em relação aos outros ossos longos, aqui ó, só trouxe mesmo para a gente treinar aqui. Esse exame não estaria tecnicamente adequado, por quê? Porque está faltando a extremidade proximal, o osso proximal. Às vezes o paciente é muito longilíneo e aí a gente perde mesmo, o filme não comporta aquela imagem. Mas nós podemos fazer o quadril separado e aí a articulação distal e o osso juntos e vice-versa. Assim nós conseguimos estudar todas as estruturas. Joelho é uma estrutura que é muito bom de avaliar, né, porque a gente pede muito. Côndilo femoral medial, côndilo femoral lateral, platô tibial medial, platô tibial lateral e as eminências intercondilares, isso no AP. No perfil, nós temos aqui a patela, os côndilos femorais e o platô tibial. Lembrando que aqui são os espaços femorotibiais e femoropatelar. Quando eu tenho artrose, a redução do espaço articular, esclerose das superfícies apostas, ou seja, as superfícies apostas ficam brancas, ficam hipotransparentes, e tem os osteófitos marginais, que são umas espículas que ficam nas pontas desses côndilos femorais das estruturas das superfícies apostas. Tornozelo, AP e perfil. E a mão, como eu falei, já foge do padrão. Agora eu vou mostrar as que fogem do padrão. AP e oblíqua. E a ideia já foi explicada que é para eu não ter sobreposições ossos da mão. Falange distal, média e proximal, metacarpos e os ossos do carpo. Bacia. A gente pede também AP, como já foi falado previamente. Vamos avaliar as articulações coxofemorais, a sínfise púbica. As sacroilíacas têm uma incidência própria, mas dá para olhar. E olhar ilíaco, e o pubis e o isquio. E essa é a representação das articulações sacroilíacas, AP e oblíqua. Por isso que eu peço oblíqua, porque se eu pedir a perfil, eu não vejo essa articulação. Lembrar que esses pacientes com sacroileite, com artrites, podem ter sacroileite, consequentemente, temos que avaliar as sacroilíacas. Passando agora para a ultrassonografia. Ultrassonografia é um método inócuo, por isso nós utilizamos tanto na gestante, porque não utiliza radiação ionizante e se baseia na disseminação das ondas sonoras.
Lembrar que esse método é extremamente operador dependente, ou seja, depende de quem está fazendo o exame, porque o operador pode criar a imagem, pode não ver a imagem e ela existir lá, ou pode ver uma imagem e não saber o que é. Eu sei que fica mais difícil para quem está recebendo o exame, mas o objetivo é que vocês tenham ciência disso. O ultrassonografia é um método que ajuda bastante, vocês vão ver hoje as indicações principais. Tireoide, avaliação de pélvica, transvaginal, útero, ovários e finalmente avaliação também de vesícula são indicações muito precisas de ultrassonografia, mas para isso tem que ter um operador habilitado para isso. E como foi dito, utiliza a onda sonora, que é uma onda mecânica, e dessa forma precisa de um meio para se propagar. Assim, eu preciso de uma fonte que gera a onda sonora, que fica no transdutor, que é aquele aparelhinho, vou voltar aqui a imagem, é o aparelhinho que a gente passa em cima do paciente, passa o gel para poder melhorar diminuir o atrito e melhorar o deslizamento e a quantidade de gás, que vocês vão ver que o gás me atrapalha no exame. E eu preciso direcionar esse feixe para a estrutura que vai ser estudada. E essa vibração vai ser captada novamente, através de uma reflexão e refração da onda, vai ser captada pelo transdutor, vai ser codificada essa informação da onda sonora numa onda eletromagnética, que é a onda que vai ser captada pelo aparelho. Como então ocorre? Um feixe sonoro é emitido em direção à estrutura do objeto de estudo e quando vai passando das diferenças de densidade do tecido, gera ecos, informações diferentes de tons de cinza, que esses ecos vão ser captados novamente pelo transdutor, pelo processo já falado de refração e reflexão da onda, e esse som é convertido em sinal elétrico eletromagnético para poder ser interpretado pelo aparelho de ultrassom. Uma coisa importante, eu falei que raio-x é ótimo para estudar osso, e não é bom para estudar partes moles. Já a ultrassonografia não é interessante para estudar osso, propriamente dito. Se você está suspeitando de uma fratura, você vai pedir um raio-x. Se quer avaliar tendão, quer avaliar fígado, uma víscera e que não seja oca, né? Ou até uma víscera oca distendida por líquido, que é a bexiga, você pode lançar a mão da ultrassonografia. Mas você não vai pedir ultrassonografia para paciente distendido. Por quê? Porque o gás me atrapalha, o gás não é bem avaliado pela ultrassonografia. E nem para avaliação de fratura. Você pode, mas eu já vi que usa a ultrassonografia para avaliação do ombro, para avaliação do tornozelo, mas essas estruturas, quando eu peço, o ortopedista ou o médico generalista pede um exame nesse sentido, é para avaliação de partes moles, bursa no ombro, manguito rotador, que é o tendão que compõe aquela região, e no tornozelo, alterações ligamentares, o tendão aquileu, derrame articular, não é para avaliar osso. Por quê? Porque pensem que esse aqui é a representação dos cristais piezoelétricos que ficam dentro do transdutor. Esses cristais vibram e geram a onda sonora, que é direcionada para a estrutura que eu quero avaliar. As partes moles, como o fígado, por exemplo, deixa passar uma parte do feixe e outra parte sofre reflexão e refração da onda e é captada por esse transdutor. Já quando eu estudo osso ou gás, estruturas que contêm gás, um intestino muito distendido, ou o arco costal que fica ali interposto, o fígado, às vezes ele é intercostal, atrapalha um pouco a avaliação. Então, eu vou ter limitação do método, porque o feixe que é direcionado para estudar essa região, ele sofre reflexão e refração total, ele não deixa passar nada. Ou seja, eu vou ver só a superfície.
Por isso, quando eu estudo raios, um osso, se eu for fazer uma ultrassom de osso, eu só vou ver um branco da cortical e um preto atrás, porque ele não vai gerar imagem nenhuma para trás. Ele vai refletir toda a onda logo da superfície. E baseado nessas diferenças de reflexão e refração, ou seja, da quantidade de eco que é gerada, nós temos as representações por imagem. A estrutura que deixa passar totalmente o eco, o feixe, perdão, ele não vai gerar nenhum eco. Ou seja, ele vai deixar todos os feixes passarem e não vai voltar nenhum para o aparelho. Por isso a estrutura é anecoica. Então a vesícula biliar é anecoica, a bexiga é anecoica, um cisto é anecoico, porque contém líquido. O líquido é uma estrutura que deixa passar totalmente os feixes. Já uma estrutura que deixa passar parcialmente, ela é hipoecoica. Isso aqui é uma representação de um cisto com conteúdo hemático. Ele não é cístico totalmente, ele não é líquido. Então, ele vai deixar passar parcialmente o feixe. E, finalmente, nós temos a representação de um cálculo aqui, que é uma estrutura hiperecoica. Aí surge mais uma dúvida, mas você falou que calcificação e estruturas cálcicas não são interessantes de estudar pelo ultrassom. Cálculo na vesícula biliar é. Por quê? Porque você tem a interface da janela acústica, que é gerada pelo líquido da vesícula biliar, que deixa passar o feixe, e aí vai ser direcionado para o cálculo. E esse cálculo vai gerar uma imagem hiperecogênica, porque ele vai refletir todos os feixes, e o que está atrás dele vai gerar um preto, que é a sombra. E isso é clássico de cálculo na vesícula biliar. Cálculo na vesícula biliar é uma imagem hiperecogênica com sombra acústica móvel. E a gente pode estudar tanto no rim, em outras localizações, a calcificação vai se manifestar dessa forma. A gente começou a conversar, a ultrassonografia é muito difundida na obstetrícia. Por quê? Porque é um método inócuo que não utiliza radiação ionizante. E a gente tem um líquido, que é a janela acústica própria, que é o líquido amniótico. Quando é embrião, é muito pequeno ainda. E a quantidade do saco gestacional de líquido é muito pequena. Por isso a gente faz pela via transvaginal, no início da gestação, para o transdutor ficar bem próximo da estrutura que eu quero estudar. Já quando é no início, no decorrer da gestação, nós utilizamos a ultrassonografia pela via abdominal, porque o líquido amniótico já me cria uma janela boa para estudar. Se não tivéssemos o líquido amniótico, a ultrassonografia obstétrica seria mais limitada, mas é muito bem lançada a mão para avaliação das estruturas fetais, avaliação do embrião na época gestacional. E aqui são exemplos de artefatos que são criados. O que é artefato na imagem, em radiologia em geral? É uma imagem, que foi falsamente criada e que ela não existe. E é o que acontece quando o exame não é tecnicamente adequado à penetração, como nós conversamos, a inspiração lá no raio-x. E aqui na ultrassonografia tem artefatos que nós conhecemos que nós lançamos mão dele. O reforço acústico posterior, ele é gerado pela imagem anecoica que deixa passar todo o feixe. E aí cria essa imagem atrás dos feixes que foram passados. E aí também, isso aqui me ratifica que uma estrutura é líquida, é cística. Isso aqui é uma imagem, essa ultrassonografia é de uma imagem de um fígado que foi estudado e no lobo hepático esquerdo tinha um cisto. Aqui outro exemplo já do baço, da interface do baço e rim, no rim esquerdo, e que tem uma imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior. Ou seja, isso é uma calcificação lá no baço, um granuloma residual. Percebam que é muito difícil, por imagem, vocês entenderem, e o ultrassom é um método dinâmico. Isso é uma vantagem e uma desvantagem do método, porque de forma estática fica mais limitada a avaliação da imagem, diferente do raio-x, que é um exame que você avalia de forma estática mesmo.
Já que é um método operador dependente, qual é o objetivo desse nosso encontro, dessa nossa conversa hoje? Eu mostrar as principais indicações de ultrassonografia para vocês lançarem mão na hora de pedirem o exame. Então, se você tem suspeita de um paciente com colelitíase, como a gente começou conversando, a nossa apresentação, você vai pedir ultrassonografia para esse paciente. Por quê? Porque eu consigo avaliar muito bem. Essa é a imagem da vesícula biliar, repleta de múltiplas imagens hiperecogênicas com sombra acústica. Certamente, quando o paciente foi mobilizado, elas são móveis aí, são compatíveis com cálculo. É claro, se o cálculo estiver impactado no infundíbulo, numa região, ele não vai mover. Mas você vai usar a clínica e outras ferramentas de imagem para poder chegar a esse diagnóstico. Mas quem vai fazer isso é o operador. Isso aqui o laudo vai chegar para vocês descrito assim: imagens hiperecogênicas com sombra acústica posterior compatíveis com cálculos. Quais são as vantagens da ultrassonografia em relação à TC, por exemplo? É um método seguro, não utiliza radiação ionizante, tem múltiplos planos de análise, é um método mais barato, mais acessível, né? É um método dinâmico, então, às vezes, você quer avaliar uma hérnia, por exemplo, e aí pede para o paciente fazer valsalva, você vê aquilo de forma dinâmica. E o método é portátil. Existem ultrassons portáteis que a gente pode chegar a Santa Rosa do Purus e fazer um exame lá. A desvantagem maior da ultrassonografia é o método ser operador dependente. E eu não posso utilizar para estudar osso e estruturas gasosas. Pulmão, por exemplo. Pequenos derrames. Derrame pleural você consegue avaliar no tórax. Mas por quê? Porque tem a interface com líquido. Mas se for um paciente muito acamado, de difícil mobilização, se você tiver acesso a tomografia, você vai avaliar outras alterações que podem estar relacionadas com derrame, e não apenas só o derrame pleural. Outra indicação de exame é a colecistite aguda. Qualquer avaliação da vesícula, desde que não seja para estadiamento tumoral, a ultrassonografia é o primeiro método que eu vou utilizar. Eu avalio um paciente com colecistite através do contexto clínico, lógico. Eu vou ter um paciente com dor em hipocôndrio direito, sinal de Murphy, a dor já tem mais de 8 horas de evolução, e ele tem uma febre associada, tem alterações de canaliculares, então eu tenho uma clínica compatível com isso. Peço ultrassonografia do abdômen superior para esse paciente ou do abdômen total e vejo que o paciente tem uma parede da vesícula espessada. Geralmente as colecistites são litiásicas, são associadas com litíase, então posso ter o cálculo associado, que é a imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior. E, finalmente, eu posso ter o sinal de Murphy, ultrassonográfico. Então, é a mesma coisa que a gente faz no exame físico. Pede para o paciente, coloca na topografia, né, do ponto, e aí no hipocôndrio direito, pede para o paciente inspirar. Ele para de inspirar porque ele sente dor. E a gente consegue reproduzir isso na ultrassonografia. Então, colecistite aguda também é uma indicação de ultrassonografia. Passando agora para outras estruturas, avaliação hepática. Uma ultrassonografia do fígado bem feita auxilia bastante. Você consegue fazer, inclusive, o screening de pacientes com cirrose hepática. Vale ressaltar que pacientes com cirrose hepática, eles têm uma propensão, tem um fator de risco para CHC. 90% dos pacientes que têm CHC, eles tinham previamente cirrose hepática. Só não os pacientes com hepatite B, que podem desenvolver com o poder hepatocarcinogênico, né? Sem cirrose. Mas
Esses pacientes, por esse motivo, eles têm que fazer rastreamento anual ou semestral, dependendo da literatura que você siga, de CHC. É claro que vai ter a alfa-fetoproteína para associar você nessa condução. Mas a ultrassonografia consegue tanto avaliar os casos que têm cirrose instalada clássica, a hepatopatia crônica instalada, quanto os sinais de hipertensão portal e principalmente nódulos hepáticos que vão ter que prosseguir a investigação com estudo dinâmico do abdômen, por tomografia ou ressonância magnética. Mas o screening é feito por ultrassonografia. E a ultrassonografia eu consigo avaliar, como eu falei, os sinais de hepatopatia crônica. Quais são? O fígado, lembrar que há uma redistribuição do volume, há uma redução do lobo hepático direito e uma proeminência do lobo hepático esquerdo e do lobo caudado. Um alargamento das fissuras, uma irregularidade do contorno e ele fica com o contorno serrilhado. E, finalmente, você vê uma ecotextura grosseira, de padrão nodular. E isso está intimamente relacionado com a patologia a fisiopatologia e o que é encontrado na peça patológica. A evolução do processo fibrótico e da instalação de um nódulo displásico e nódulo de regeneração são vistos por imagem também representados na ultrassonografia. Trouxe aqui alguns exemplos, vejam esse fígado, o normal do fígado ele é homogêneo, lisinho, e aí nós temos aqui um fígado de ecotextura heterogênea. O contorno dele geralmente é liso, traçado a lápis. Esse aqui nós temos um fígado com contorno irregular e serrilhado. E esse fígado ele está de dimensões reduzidas, ele está atrófico, já é um outro grau de um outro paciente hepatopata crônico. E vejam que nós temos uma imagem anecoica, isso aqui é o espaço perihepático direito, que é uma reflexão peritoneal onde acumula líquido. E a CIT ela é muito bem vista por ultrassonografia. Inclusive o FAST é baseado nisso, você olhar a topografia das reflexões peritoneais para ver se tem líquido, né? No caso lá do trauma abdominal. Em relação a uma doença mais comum, também de acometimento difuso hepático, que pode ser de acometimento focal, é a esteatose hepática, né? Com a doença plurimetabólica, inclusive em pacientes pediátricos, nós já vemos casos de esteatose hoje por causa da obesidade e de outros comemorativos, mas vale ressaltar que a esteatose não está apenas nesses pacientes que usam anabolizantes, corticosteroides, usam NPT, ou ainda fizeram quimioterapia, eles têm fator de risco para ter esteatose hepática. E a esteatose hepática, ela é uma deposição de gordura no parênquima hepático, uma gordura microscópica. Mas, por a gordura atenuar o feixe sonoro, o fígado vai ficando mais, a gordura ela se manifesta como hiperecóica, branca na ultrassonografia. E dependendo do grau de gordura, ela vai atenuando o feixe. E é assim que a gente gradua a esteatose. Em leve, moderada, tem gente que não gosta desse termo acentuada grave, e hoje a gente utiliza grau 1, 2, 3 também. O grau leve é apenas o aumento da ecogenicidade hepática, que nós comparamos com o baço, para poder dar esse diagnóstico. A moderada já tem uma atenuação do feixe sonoro, e a acentuada, o grau 3, ela já tem uma importante atenuação do feixe sonoro, e a gente não consegue mais ver bem os vasos. Vejam que essa é uma imagem do fígado, tem uma área hiperecóica branca e você aqui atrás já não consegue delimitar tão bem o fígado. É um grau de esteatose mais avançado. Mais uma vez eu reitero, né, que o objetivo não é que vocês saibam ver um exame de ultrassonografia, mas lembrar que a esteatose pode ser muito bem avaliada por esse método. Em relação a uma outra ferramenta que nós temos na ultrassonografia, é o estudo Doppler. O estudo Doppler é para estudar qualquer estrutura em movimento, que no nosso organismo o importante é o vaso, o sangue, né, o fluxo sanguíneo. E a gente vai, dessa forma, utilizar para estudar as estruturas vascularizadas, desde o próprio vaso, como
estruturas que eu queira ver o fluxo naquela região. Tireoide com Doppler, uma ultrassonografia do estudo Doppler da veia do sistema porta, que é para avaliar casos de hipertensão portal. Lembrar que na hipertensão portal, além da ascite, da esplenomegalia, nós temos formação de varizes, né? Veias colaterais, e isso é muito bem visto pelo Doppler, desde que o operador seja habilitado e experiente nisso. E nós conseguimos avaliar o fluxo, a velocidade dos vasos, e que isso altera também no estudo Doppler do sistema porta. Aqui é um exemplo, nós temos uma redistribuição aqui das veias gástricas, né? E isso é circulação colateral. As veias gástricas esquerdas, elas aparecem ali, só para recordar vocês, junto da curvatura menor gástrica. E na verdade, assim, o estômago também não é uma estrutura que eu consigo estudar pela ultrassonografia. Eu faço endoscopia para estudar essa estrutura gástrica. Mas a ultrassonografia me permite, nos pacientes com suspeita de circulação colateral, com hipertensão portal, eu estudar essas veias gástricas esquerdas, as veias gástricas curtas, a recanalização da veia umbilical que aparece nesses casos. Um outro exemplo de uso do sistema do Doppler que não é para ver vaso, mas para ver se a estrutura contém vascularização. Eu quero estudar ultrassonografia transvaginal, eu não trouxe aqui os exemplos para a gente não se estender tanto, mas tem uma lesão no ovário. E aí no ovário eu tenho uma lesão que eu quero saber se ela é sólida ou cística, porque isso muda totalmente a conduta diante de uma lesão anexial. Uma estrutura cística, se ela for cística simples, que a gente vai conversar mais à frente, a gente tem um tipo de conduta. Agora, se que é conservador, acompanhamento, dependendo do tamanho, da característica do cisto. Já se é uma estrutura que tem componente sólido, ela vai ser cirúrgica a conduta, inclusive até com avaliação mais oncológica. Mas como é que eu sei se é cístico ou sólido? Eu lanço o Doppler. Se tem fluxo, é uma estrutura vascularizada. Cisto, ou seja ele de conteúdo hemorrágico ou líquido, ele não vai ter fluxo. Então, eu consigo diferenciar sólido de cístico. Aqui outro exemplo de varizes gástricas curtas, né? Um baço, perdão, uma esplenomegalia na hipertensão portal. E lembrar que eu consigo estudar estruturas focais também, hepáticas. Desde um hemangioma, que às vezes é um achado de imagem, uma estrutura, um nódulo hiperecogênico, a um CHC, que foi o que a gente começou a nossa discussão aqui sobre fígado, né? O cisto é totalmente anecoico. Essa entidade e essa daqui, apenas com ultrassom eu já consigo determinar. Outras lesões focais, geralmente nós prosseguimos em investigação com TC, com contraste, para poder ver o padrão de captação do contraste pelo nódulo. Então, o que eu deixo de dica aqui? Nódulo hepático, lesão focal hepática. Não é cisto, não é hemangioma, vai ter que prosseguir a investigação. Às vezes a estrutura é hiperecogênica, mas é num fígado cirrótico. Aí não é mais um acompanhamento de um hemangioma apenas. Nós vamos valorizar como uma lesão focal hepática no fígado cirrótico, então tem que prosseguir a investigação com TC ou ressonância magnética com contraste. Existe a diferença de cisto simples para cisto complexo. Isso acontece muito no rim e lá no ovário. Como eu falei, o exemplo do ovário é importante. Aqui no rim, fugiu do padrão de cisto simples, nós já vamos valorizar de alguma forma. E dependendo do aspecto de imagem, pedir TC ou ressonância com contraste, continuar investigando para fazer a classificação de Bosniak. Porque lesões sólidas renais pode ser carcinoma de células renais. Dessa forma, nós vamos ter que prosseguir a investigação. Mas só tranquilizando, a maioria dos
dos cistos renais são da senilidade. Existem estudos que colocam que 50% a 80% da população com mais de 70 anos vai ter cistos renais. E se ele for anecoico, de parede fina, com reforço acústico, ele é um cisto simples. Esse é o clássico de um cisto simples. Nós temos o polo renal superior, isso aqui é o seio renal, a medula renal, que contém gordura, dessa forma ele é hiperecogênico, e o córtex é hipoecogênico. O cisto é anecoico. Os cistos complexos são aqueles que fogem do padrão do simples. Só que ter uma fina septação, ele é Bosniak 2, ele é um cisto que eu posso continuar só acompanhando. Agora, fugiu também de uma fina septação, como é esse caso aqui, tem uma septação irregular, espessa, um conteúdo hipoecogênico, que eu posso até jogar o Doppler para ver se tem fluxo, se tem componente sólido. Tem várias septações. Esses daqui já fogem do padrão do cisto simples. E, por esse motivo, tem que ser avaliado como TCU com ressonância com contraste pelo risco de carcinoma de células renais. Finalmente, em relação a cálculos renais, para finalizarmos rins, e que é uma situação que a gente encontra muito, né, no dia a dia. Litíase renal, o padrão ouro e ureteral, o padrão ouro é a tomografia computadorizada, sem contraste mesmo, porque eu consigo medir a densidade do cálculo, tem porções que o cálculo impacta que eu não consigo avaliar por ultrassonografia, e eu consigo também dizer o tamanho do cálculo e as complicações associadas. Na ultrassonografia, eu consigo avaliar também urolitíase e ureterolitíase, mas tem umas ressalvas, tem umas limitações. Quando o cálculo é maior ou igual a 3 milímetros, eu consigo avaliar por ultrassonografia. Todavia, 3 a menos milímetros, nem sempre eu vejo pelo ultrassom. Aliás, eu não vejo pelo ultrassom. Essa questão de microlitíase que as pessoas usam em ultrassonografia não é válido. Para dizer que é um cálculo, porque o cálice renal é hiperecogênico, isso aqui é o cálice renal, para dizer que é cálculo eu tenho que ter sombra acústica, ou o artefato em cauda de cometa que a gente usa com o uso do Doppler. E se não tiver esses achados de imagem, eu não posso falar que é cálculo. Pode até ter um cálculo lá, mas é limitação do método. Eu não consigo ver e dizer. Assim, quando eu consigo ver, eu consigo medir o cálculo, dizer a topografia. No caso, esse aqui é o grupamento caliciano superior do rim. Grupamento caliciano médio, tem uma sombrinha aqui pequenininha. E também aqui médio, do rim esquerdo. Eu consigo mensurar a medida, ver se tem hidronefrose, que é uma complicação. E isso é litíase renal. Ureteral agora, que é o que causa dor, né? Lembrar que a litíase ureteral é a que está relacionada com a dor. Se tiver padrão obstrutivo, no caso, né? Se for um cálculo impactado na junção uretero-piélica, ou seja, lá na porção proximal, ele é visto por ultrassonografia. Se ele estiver na junção uretero-vesical, que é a porção distal do ureter, eu também consigo ver, lá junto da bexiga, perdão, que eu vou ver e mostrar aqui para vocês, ó. Essa imagenzinha aqui. E se ele estiver no terço médio do ureter, que é outro local de impactação dos cálculos, eu já não consigo ver por ultrassom. Por quê? Pelos gases, pela distensão gasosa. Lembrar que o ureter é uma estrutura retroperitoneal e tem muita alça intestinal sobreposta. Então, eu não vou conseguir avaliar. Nessas situações, aí eu realmente só vou avaliar por tomografia. Quando tem um cálculo, eu posso ver a dilatação do sistema pielocalicinal, que se manifesta aqui com uma imagem mais anecoica, que eu vejo a pelve renal e os cálices distendidos de forma que o líquido aparece anecoico. E um preparo em relação aos exames, isso é importante vocês ficarem cientes, porque às vezes tem paciente que não consegue encher a bexiga, né, etc. Ultrassonografia de vias urinárias tem que estar de bexiga cheia, para a bexiga ser estudada e criar janela acústica.
Nem sempre quem está com litíase ureteral consegue encher a bexiga, ou estiver com uma cistite, né, consegue encher muito a bexiga. Então, a gente não consegue estudar tão bem. Mas, se possível, olha a diferença. Essa aqui é uma bexiga vazia e aqui é uma bexiga distendida. É mais fácil estudar com a bexiga distendida. Exames de ultrassonografia do abdômen total. Você faz um preparo de jejum. Tem gente que usa ou não o Luftal, depende da prática médica. Mas tem que estar em jejum para avaliar a vesícula distendida, biliar e vias biliares. E tem que encher a bexiga se for abdômen total. Abdômen superior, só o jejum. E concluindo a parte de ultrassonografias, nós vamos conversar sobre tireoide, que é uma estrutura muito bem avaliada por ultrassom também. É o padrão ouro para avaliação da tireoide. Nós conseguimos avaliar as tireoidites, e o volume da tireoide, a textura da tireoide, que se alteram com Hashimoto, com Graves ou com outras tireoidites. E também nódulos tireoidianos, que são muito comuns no dia a dia, e a gente tem que diferenciar os preocupantes, os suspeitos, dos não suspeitos. E isso tem critérios de imagem, padrões morfológicos, que são estudados por ultrassom. A ecogenicidade, a textura, a presença de microcalcificações são achados de suspeição. Ou seja, um nódulo marcadamente hipoecogênico, ele é suspeito. Já por si só, ele, na verdade, assim, ele já cria um alerta para quem está avaliando a imagem. A gente vai avaliar outras coisas. Limites são bem definidos. Se o eixo antero-posterior é maior do que o transverso, isso também fala a favor de suspeição. Se ele se estende além dos limites da glândula e se ele tem microcalcificações, que são focos ecogênicos puntiformes, fala a favor de CA papilífero, dentre outros, né, essas micro especificamente. Os outros pode ser folicular mesmo. Mas na verdade, assim, a gente avalia, não vai avaliar a patologia, nós avaliamos as suspeições, se ele tem critérios de acompanhamento ou de punção aspirativa por agulha fina, né, se tem que prosseguir a investigação desse nódulo, ok? E isso é avaliado por ultrassonografia da tireoide. Existe ainda a classificação de chamas, que é uma radiologista brasileira, ela que inventou essa classificação, é muito bem utilizada e difundida, e é usando o Doppler, para avaliar o grau de vascularização do nódulo. Se o nódulo, quanto menor o chamas, menos suspeito, maior o chamas, mais suspeito. É claro que nós utilizamos o conjunto, a morfologia e o padrão do Doppler. E assim, se você puder pedir tireoide com Doppler, suspeitar que tem uma alteração na tireoide, já puder pedir com Doppler é melhor, porque o paciente vai ser mais avaliado com a informação do Doppler, seja para tireoidite ou para nódulo. Mas voltando à classificação de chamas, o chamas tipo 1 é um chamas que não tem um nódulo sem vascularização, o 2 só tem vascularização periférica, o 3 periférica mais do que a central, e o 4 e o 5 são os mais preocupantes. O 4 é mais central que periférica, e o 5 só tem periférica, são nódulos suspeitos. Concluindo a nossa apresentação, toda essa arguição que nós fizemos aqui, vale ressaltar que baseia-se no raciocínio clínico. Então, os exames são métodos diagnósticos complementares. E, para isso, eu preciso de uma indicação clínica bem sedimentada, adequada, para eu saber qual exame pedir, uma vez que cada exame tem suas limitações e vantagens. E o raio-x, a vantagem é que estuda muito bem estruturas que tem contraste, como gás, e as estruturas que são hipotransparentes, como o osso. Mas tem a sobreposição de imagens e a radiação ionizante, são limitações do seu método. E a ultrassonografia é um método portátil, dinâmico, muito útil em vesícula tireoide, mas é operador dependente, depende de quem está fazendo o exame. E, finalmente, avaliar o custo-benefício de cada exame.
aqui algumas das referências utilizadas e eu deixo aqui o meu e-mail também para, se precisar tirar alguma dúvida, como eu falei, em algum caso que surge aí no dia a dia de vocês. Acho que agora passo a palavra para o Dr. Rodrigo. Agradeço mais uma vez, Dr. Rodrigo, aí a oportunidade de a gente estar conversando aqui sobre imagem. Muito bem, excelente palestra, professora Rita. A gente sabe que é um desafio, né, falar sobre radiologia básica com tantas informações, né? Mas eu acho que foi excelente, assim, eu notei aqui na nossa sala muitos colegas, médicos, muitos conselheiros, inclusive, muitos alunos, muitos ex-alunos também. Eu acho que foi uma excelente palestra. É, E agora a gente passa para um curto período aí, né, de perguntas, né? Eu já vou deixar a minha pergunta aqui também, né? Mas quem quiser fazer alguma pergunta, pode se direcionar aqui na caixa de bate-papo e, e colocar aqui. Tem gente dos municípios também, estou vendo aqui Sena Madureira e tal. Muito legal a participação de todo mundo nessa web palestra. Professora Rita, meus parabéns e vamos ainda continuar um tempinho ainda para as perguntas e aí a gente faz as considerações finais. Então, acho que a primeira pergunta aqui foi a possibilidade de... Tem mais para cima? Deixa eu ver. Então, gostaria que ela comentasse quando escolher entre pedir uma radiografia, AP ou PA. Não sei se eu posso mencionar quem perguntou, então eu vou ler só as perguntas, pode? Então, Dr. Roberto da Silva Lobo perguntou quando é que eu vou selecionar se pede AP ou PA e se escolhemos por estruturas ou condições do paciente. Acho que é uma excelente pergunta. Como foi dito, tem algumas que são preconizadas já que nós fazemos em AP. As colunas são em AP, os joelhos, as extremidades, geralmente são em AP. O PA, nós lançamos a mão quando vamos estudar o tórax, ou uma estrutura que você quer aproximar do filme, né? O exemplo do tórax é por causa do coração que aproxima do filme. Mas, durante a apresentação, eu dei um exemplo, digamos que é uma criança ou um paciente acamado. Eu não vou conseguir conter a criança em PA, perdão. Então, eu vou ter que fazer em AP mesmo. E, finalmente, o acamado, ele não vou conseguir colocá-lo na posição ideal. E até para expandir os pulmões fica mais difícil se você virar o paciente em decúbito ventral, então você faz em decúbito dorsal mesmo e a incidência acaba sendo AP. E nós temos que trabalhar com essas limitações. Esse é um exemplo de que as condições clínicas do paciente não me possibilitam, né? Um posicionamento em PA, que é o tórax, a incidência do tórax que nós utilizamos, e utilizamos aí o AP diante da condição clínica. E os outros métodos, nós utilizamos mesmo o AP. Tem técnicos e ortopedistas que preferem o PA ou, ao invés do AP, no punho e na mão, pela questão do posicionamento mesmo sobre o book de mesa, etc., que está sendo utilizado para estudar. Mas isso não inviabiliza o exame, não muda, porque na verdade você não está afastando nenhuma estrutura que você queira estudar dali. Mas no tórax isso já limita. Já a próxima pergunta. Eu acho que aqui é o Dr. Vinícius de Tassis, eu acho que fala assim, não pronuncia, não sei. Perguntou se há a possibilidade de reproduzir o raio-x de cotovelo, a NET caiu em Sena Madureira, explanar um pouquinho sobre.
Eu acho que ele quer que volte a projeção, será, do raio-x? É possível voltar aqui? Eu vou passar rapidamente aqui para poder voltar no raio-x de cotovelo. Lembrando que o raio-x de cotovelo nós pedimos a pay-per-view mesmo. Tem como ir pulando mais rápido? Não, só assim mesmo. Aqui. As incidências que nós utilizamos, repetindo, né, reiterando, a pay-per-view. Nós temos a cabeça do rádio. Aqui nós temos a una. E aí no perfil eu consigo ver o olécrano. Nós vemos os epicôndilos. Lembrar que o rádio me indica que é lateral. Uma dica que eu dou para os meus alunos, que às vezes a gente se equivoca, né? O rádio tem a antena, né? Então, o rádio é lateral. E aí, o epicôndilo lateral. E aqui é onde se inserem os tendões extensores. É claro que eu não vejo os tendões no raio-x, só se tiver um entesófito, né? Uma alteração de calcificação. E aqui o epicôndilo medial. E eu acho que é isso que ele estava perguntando, né? Outra informação também é que aqui se insere o tríceps e às vezes também tem o entesófito aqui. Deixa eu ver a próxima pergunta agora. Rodrigo. Sobre radiografia contrastada. Com o advento da tomografia multislice e com uma ressonância magnética, muitos exames que a gente fazia rotineiramente, os exames contrastados, estão em desuso. E a endoscopia também. A endoscopia acabou substituindo quase totalmente a seriografia, exceto em casos de uma rotação intestinal, que você ainda faz em paciente pediátrico. E refluxo também, mas no ultrassom você pode ver também o refluxo gastroesofágico em pacientes pediátricos. E a esofagografia também está bem, assim, tem poucas as situações que você acaba pedindo radiografia contrastada. No caso de um paciente com doença actínica, você acaba pedindo, ou que você contraindique a passagem, né, do endoscópio, queira ver também se tem uma deiscência de sutura, mas acaba que a tomografia você faz mais hoje em dia para ver deiscência de sutura, mesmo em cirurgias que fazem ressecção de esôfago, né, com anastomose ou gástrica. Cada vez menos você utiliza a radiografia contrastada. Outro exemplo também que substituiu bastante é o trânsito intestinal, que hoje tem a enterotomografia e a enteroressonância magnética, que exemplo que a gente usava muito era a doença de Crohn. Doença de Crohn hoje a gente avalia bastante a ileite, né, terminal, que a gente avaliava todo o trânsito, e vê muito bem por esses dois métodos que eu citei há pouco. Em relação aos que ainda não têm substituição, até um pouco tempo, até ano passado, na verdade, nós tínhamos que a uretrocistografia pós-miccional ainda não tinha exame substitutivo, mas estão sendo feitos estudos agora com ressonância para substituir esse método. É claro que isso ainda não chega aqui na nossa cidade, a uretrocistografia pós-miccional ainda tem suas indicações precisas, principalmente paciente pediátrico, em estenose de pênis, de uretra, né, no caso, estenose da uretra peniana. E a esterossalpingografia é o exame que ainda não tem nenhum substituto para ela. Então, que é para avaliação, entra no protocolo de avaliação de infertilidade. E a gente ainda usa a esterossalpingografia sem nenhum método substitutivo. A gente usa associada a outros métodos, né? A ultrassonografia transvaginal ou ressonância magnética da pelve, se for suspeita de endometriose, alguma outra causa de infertilidade. Mas a outra grande maioria dos exames
foram substituídos com o passar do tempo. Inclusive, a tomografia ganha muito espaço, porque a gente usava muito, inclusive, mesmo na própria tomografia, como o método multislice, a gente acabou dando menos contraste oral. As escolas mais antigas, as pessoas usam muito contraste oral. Por quê? Porque o tomógrafo cortava mais espesso e tinha menos cortes. E assim, o contraste oral ajudava mais. Mas mesmo na tomografia a gente tem diminuído a indicação de contraste oral. E lembrar que existe diferença entre qual contraste você vai utilizar no exame contrastado radiográfico, né, para o contrastado na tomografia. Na tomografia a gente usa contraste iodado, seja qual for a via, porque ele é um metal pesado, mas não tanto quanto o baritado. O baritado já é utilizado para estudo do trato gastrointestinal no exame contrastado da radiologia convencional. Mas como eu falei, tem caído bem em desuso. Quando é que a gente usa contraste oral na tomografia e que é a mesma dica para o contrastado da radiografia, né? Que acaba que se tem na tomografia, ele é um método mais elucidativo, porque eu estudo não só a víscera que está preenchida, mas a periferia, as estruturas em adjacência. Quais são as indicações? Deiscência de anastomose, se você quer avaliar fístula, são as principais indicações que você ainda usa o contraste oral. E existem os contrastes, aí se a gente for conversar de outros contrastes, tem na tomografia o contraste neutro e o contraste negativo, que a gente dá a própria água, já vira uma espécie de contraste para a gente. Mas eu entendi que era o contrastado da radiografia, então o que a gente ainda usa muito é o uretrocisto e a esterossalpingo. Urografia excretora foi praticamente substituída pela UroTC, pelo que eu já falei previamente. Você vê o cálculo, fala a densidade do cálculo, as complicações, então a gente acabou substituindo mesmo a urografia excretora pela UroTC. Deixa eu ver agora qual seria. Próxima pergunta é do Dr. Bruno Sutani. Gostaria de saber se há alterações na radiografia de tórax de pacientes com coinfecção HIV, TB, que sejam diferentes daquela com HIV, com TB sem HIV. Ok. A gente fala que a TB é a grande mimetizadora. Ela pode ter qualquer padrão de imagem. Mas em pacientes imunossuprimidos, isso aumenta mais. Aumenta mais o leque. Agora, o que é clássico em paciente imunossuprimido? Ele pode não fazer a escavação, que hoje a gente não usa mais o nome caverna, né? Cavidade ou área escavada. E ele pode fazer o padrão miliar, que são os mais comuns. Mas, você suspeitando de tuberculose, consolidação pode ser o padrão de imagem, não espere uma área escavada, principalmente em paciente imunossuprimido. E infiltrado intersticial, se você tiver péssima tomografia, porque ele pode ter o padrão de árvore em brotamento, que é clássico de doença, de acometimento de pequenas vias aéreas, de preenchimento dessas pequenas vias. E aí você tem o padrão que é muito característico na TB, na tuberculose. Pode ter em outras doenças também, histoplasmose, em outras doenças, mas a TB é bem característico. Mas não espere só esse clássico na tuberculose, como eu estou falando. Pode ter qualquer padrão, principalmente em paciente imunossuprimido. Tá? E acometimento também, lembrar que não só no tórax, né? Pode ter acometimento extrapulmonar também, né? Próxima pergunta. João Paulo, acho que foi meu aluno que está aqui. Boa tarde, professora. Mas, enfim, nas pneumonias causadas por germes atípicos, o padrão radiológico é geralmente intersticial ou pode ser... Perdão, não. A pergunta é o seguinte. Nas pneumonias causadas por germes atípicos, o padrão radiológico é geralmente intersticial ou pode aparecer como uma condensação causada por germes típicos? Por gentileza, pontue as diferenças.
Germes atípicos é um exemplo de que pode se manifestar, como eu falei agora, o padrão de preenchimento de pequenas vias aéreas. Então, ele pode ter manifestação intersticial, sim, no raio-x. E agora, quando você fala em pneumonia, que é a pneumococo, né, que é a mais clássica, assim, aí você espera mais uma consolidação. Só que quando você faz um raio-x de tórax nesses pacientes, uma TC de tórax nesses pacientes, né? Claro que a avaliação começa com raio-x de tórax. Viu uma doença intersticial, viu derrame pleural, viu alguma outra coisa que fuja do padrão que você espera de uma pneumonia clássica, aí por um germe típico, né? Então aí você pede tomografia. Dessa forma, você pode ver alguns padrões de imagem. Doença intersticial, preenchimento de pequenas vias aéreas, e ainda tem, mesmo no típico, sem ser o grupo dos atípicos, tem as doenças estafilocócicas, voltando ainda aqui, que elas se manifestam com um padrão de imagem mais agressivo. E em crianças, em pacientes pediátricos, pode ter a pneumatocele, pode ter uma consolidação que evolui com uma pneumatocele, que é um cisto do espaço aéreo, que diferente dos cistos dos outros espaços, ela tem gás no seu interior. Então é como se fosse uma bolha de ar. Isso, então, é a estafilocócica. A pneumonia pelo pneumococo atípica mesmo, você tem mais um padrão de consolidação com broncogramas aéreos per meio. Já quando é gram-negativo, pode ter o do pulmão tombado também, né? Que aí é como se fosse uma consolidação com uma convexidade para baixo. E, finalmente, tem o aspecto dos atípicos, você espera um padrão de doença intersticial também associado com preenchimento, pode ter ou não um preenchimento de pequenas vias aéreas. Só que na prática, assim, a gente não dá diagnóstico de meio de cultura, né? A gente vai olhar uma imagem, não tem como dizer assim, isso aqui eu vou bater o martelo que é determinado tipo de agente etiológico. A gente pressupõe por esses critérios de imagem, mas eles, nos congressos, enfim, eles falam, o radiologista não dá diagnóstico nem de cultura, nem de patologia, né? A gente sugere, infere de acordo com o padrão de imagem e o contexto clínico do paciente, tá? Mas, na prática, a gente utiliza esses critérios. De nada. Eu espero que eu tenha respondido o que você queria aí, João Paulo. Muito bem. A gente vai finalizando, então, essa web palestra de hoje, né, professora? Um excelente tema, uma excelente abordagem. Agradecendo a presença de todo mundo também aí na sala e lembrando do preenchimento do formulário para diagnóstico. E podem colocar o CPF, porque o CPF é importante aqui para a gente também, enquanto produção, né, do Telesaúde. Lembrando que também as web palestras estão na nossa conta no YouTube, né? Então, agradecer muito a professora Rita, né, por esse momento aí inicial do nosso projeto Web Medicina em parceria com o CRM, do CRM junto com o Telesaúde, né? Eu acho que a gente tem muitos frutos aí pela frente nessa parceria, né? Vou abrir aqui para as suas considerações finais, professora Rita. Doutor Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Eu sou suspeita em falar porque eu amo as duas coisas que eu faço. Eu amo dar aula e eu amo radiologia, então juntou minhas duas paixões para um bem que eu acho assim, extremamente válido. Eu parabenizo mais uma vez aí a iniciativa, essa forma de aprendizado, de sedimentação do ensino aí é muito válida, porque atende todos os públicos, né, inclusive pessoas que estão num ponto mais longínquo, que nem sempre consegue ter acesso a algum curso presencial.
e essa forma eu acho que é bem válida, assim. E agradeço a oportunidade mais uma vez e também a presença virtual, né, de todas as pessoas que estavam aqui nesse chat e nessa apresentação. E também as perguntas, que eu achei que são válidas mesmo. Que no dia a dia, né, existem muitos questionamentos e, como a gente falou, assim, se puder aproximar o radiologista do colega que está pedindo, do médico assistente, do médico que está pedindo o exame, que ele que examinou o paciente, ele sabe as suas suspeições clínicas. Eu acho muito assim enriquecedor esse treinamento, essa discussão. E nem sempre, assim, eu falo que eu não sou mera descritora de imagens, então que é interessante sim a gente ter essa discussão para poder trazer para mais próximo um do outro, nesse sentido, e quem vai ganhar, na verdade, é o próprio paciente, né? Que a gente vai conseguir chegar ao diagnóstico e o tratamento mais eficaz e eficiente para ele. E aí eu desejo boa tarde aí para todos. Ok, ok. Então a gente dá por encerrada a nossa web palestra de hoje, lembrando para preencher o formulário do certificado que o Renato mandou aí o link. Um grande abraço, professora Rita. Muito obrigado por participar aqui do nosso projeto, né, das nossas web palestras. E fica o convite para as próximas, para a gente poder fazer algum aprofundamento em algum método específico, alguma patologia específica. Grande abraço a todos, boa noite, bom final de semana